pedimos e agradecemos. Amém. Aleluia. Vamos abrir, irmãos, a nossa Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Aleluia. Louvado seja Deus. Atos, capítulo de número 2. Louvado seja o nome de Jesus. Atos, capítulo de número 2, nós vamos ler dos versículos 42 a 47. No domingo passado, eu falei para os irmãos que o Senhor colocou no meu coração de fazer uma série de mensagens nos domingos a respeito do livro de Atos dos Apóstolos. No domingo passado, nós falamos um pouco sobre o capítulo 1 e um pouco sobre o capítulo 2, que foi a promessa do batismo com o Espírito Santo, a promessa do derramar do Espírito Santo que se cumpriu no dia de Pentecostes. Hoje nós damos sequência no capítulo 2, dos versículos 42 a 47, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, e nós dizemos: Amém. Podeis assentar, irmãos, com liberdade, para adorar, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, descreve a promessa do Espírito Santo, a promessa do batismo com o Espírito Santo, a promessa do derramar do Espírito Santo, que se cumpriu no capítulo 2, no dia de Pentecostes. Diz a Bíblia que eles estavam reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Só isso aqui, irmãos, enche o meu coração de alegria, porque a Bíblia diz que todos aqueles crentes que estavam reunidos naquele dia foram cheios do poder do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo. E esta é uma ordem bíblica para nós ainda hoje. Efésios 5:18, o apóstolo Paulo diz: Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Só que tem uma coisa, irmãos, muitos de nós dizemos que somos cheios do Espírito Santo. Se formos para perguntar de um a um aqui, muita gente vai dizer que é cheia e que é cheio do Espírito Santo, porque todos nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Só que uma igreja cheia do Espírito Santo, de acordo com esse texto que nós lemos, ela possui algumas características. A igreja que é de fato cheia pelo Espírito Santo, ela possui algumas características. O crente que é de fato cheio do Espírito Santo, ele possui algumas características. E vale lembrar aqui, irmãos, que ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, porque tem pessoas que pensam assim: eu não quero ser cheio do Espírito Santo, eu não preciso, eu só quero ir na igreja, mas eu não quero ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, ser cheio do Espírito Santo não é uma opção. Veja o que o apóstolo Paulo disse no texto que eu citei aos irmãos. Ele disse assim: não se embriaguem
com o vinho que há contenda. Eu pergunto aos irmãos, se embriagar com o vinho é pecado ou não é? Sim ou não? Sim. Paulo está proibindo uma coisa, dizendo, não se embriague com o vinho. Mas só que não basta só não se embriagar com o vinho, ele diz, encham-se do Espírito. É duas ordens. Não se embriague com o vinho. Encham-se do Espírito. É duas ordens. Então isso me leva a entender que também não buscar viver uma vida cheia do Espírito Santo é pecado. É uma coisa que tem gente que pensa, não, mas não precisa se envolver muito, não precisa buscar, não precisa disso. Precisa. Não querer viver uma vida cheia do Espírito Santo é errado, é pecado, porque é viver uma vida distante de Deus, porque nós só nos aproximamos de Deus quando o Espírito de Deus atua na nossa vida, e para isso nós temos que buscar nos encher, nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque senão nós não vamos ser aperfeiçoados, nós não vamos nos aproximar de Deus sem a obra, sem a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Então, se tem alguém aqui que tinha um pensamento assim, não precisa também ser cheio do Espírito Santo, basta só ir na igreja um pouquinho, não precisa, irmãos. É necessário, é indispensável para a vida do cristão viver uma vida cheia do Espírito Santo. E considerando isso, o cristão que é cheio do Espírito Santo, a igreja que é cheia do Espírito Santo possui algumas características. E no texto que nós lemos, a primeira característica que está aqui, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A primeira característica de uma igreja cheia do Espírito Santo e de um crente cheio do Espírito Santo. O que é a doutrina dos apóstolos, irmãos? É a palavra de Deus. A doutrina dos apóstolos, hoje nós podemos traduzir para nós que é a palavra de Deus. Se nós vamos aplicar para os nossos dias, um crente cheio do Espírito Santo é aquele que persevera na palavra de Deus. Aleluia. Em primeiro lugar, nós podemos entender que aquele que persevera na palavra de Deus, ele obedece à palavra de Deus. Se de fato nós somos cheios do Espírito Santo, se de fato a igreja é cheia do Espírito Santo, a igreja obedece à palavra de Deus. Nós obedecemos à palavra de Deus. A palavra de Deus diz não faça, nós não fazemos. A palavra de Deus diz faça, nós fazemos. Se de fato nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos que buscar viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, isso também quer dizer que eles amavam a palavra de Deus. Tem alguém aqui que ama a palavra de Deus? Amém, irmãos? Porque tem crentes que não gostam da palavra de Deus. Tem crentes que quando a palavra de Deus é pregada, é ensinada, é exposta, ele sente urticária, ele dá um nervosismo nele, dá uma coisa que ele não consegue se acomodar, ele não gosta da palavra, gosta de outras coisas que acontecem no culto, mas não gosta da palavra. Um crente cheio do Espírito Santo de Deus ama a palavra de Deus. Onde a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo ensinada, ele se alegra, ele fica feliz. Aleluia. Também isso significa dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que eles eram firmados na palavra de Deus. Irmãos, um crente cheio do Espírito Santo é firmado na palavra de Deus. Eles não eram firmados nos apóstolos. Isso eu acho lindo, irmãos. Eles não eram firmados nos apóstolos. Eles eram firmados na doutrina dos apóstolos. Por que eu falo isso? Porque tem muito crente que é firmado em pastor. Não é firmado na palavra de Deus, não é firmado na doutrina da palavra de Deus. É firmado em pastor. Já viram isso? Se o pastor sai,
acabou o crente, desvia da igreja, acabou. Eu já tive uns 4 pastores. Pastor Samuel Soares foi meu pastor na Lagoa. Pastor Auri foi meu pastor na Lagoa. Pastor Elias Belo foi meu pastor na Lagoa. Pastor Isaías foi meu pastor na Lagoa. E depois o pastor Elias Belo de novo. Irmãos, nesses 4 pastores que eu tive, são 4 tipos de pastores totalmente diferentes um do outro. Totalmente diferentes. Um não tem nada a ver com o outro. São diferentes. Um gosta de visitar um monte. Vai para a casa dos irmãos, toma chimarrão com todo mundo, visita todo mundo. Outro não gosta de visitar muito. Um era muito meu amigo. Nós éramos companheiro, parceiro, amizade mesmo. Outro sequer na minha casa ia, sequer me considerava, porque eu ainda era um menino, era mais criança, nem me dava bola. Totalmente diferente um do outro. Mas eu não estava firmado neles. Estava firmado na palavra de Deus. Agora tem pessoas que se o pastor não cumprimentar ele com a paz do Senhor, ele desvia, porque ele está firmado no pastor. Uma igreja cheia do Espírito Santo não está firmada no pastor, está firmada na palavra de Deus. Eu quero que aqui em Gutiérrez nós possamos construir uma atmosfera de comunhão bem grande uns com os outros. Eu amo essa igreja, eu posso dizer, eu quero que os irmãos também aprendam a me amar, mas quando eu for sair daqui, eu quero que todos continuem crentes em Jesus, firmados na palavra de Deus. Firmados na palavra de Deus. A igreja lá, a igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, estava firmada, alicerçada na palavra de Deus. Cada um tem seu jeito, irmãos. Cada pastor é um jeito. Nenhum pastor vai ser igual ao outro. Não é para ser assim. Porque em cada tempo a igreja precisa ser aperfeiçoada e trabalhada em uma área, em outra área. Então vem um que é de uma maneira, trabalha com a igreja nessa área, vem outro que é dessa maneira, trabalha com a igreja naquela área. É tudo para o crescimento da obra de Deus, irmãos. Então não vamos ficar com esse negócio de que, no tempo de fulano, de ciclano, de beltrano, nós estamos alicerçados na palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia diz aqui, irmãos, que eles também tinham comunhão. Aquela igreja, a igreja cheia do Espírito Santo, tinha comunhão. O que é ter comunhão? Significa que eles estavam todos no mesmo propósito. Eles tinham comunhão, todos no mesmo propósito. Significa dizer que eles puxavam todos para o mesmo lado. Vou repetir. Eles puxavam todos para o mesmo lado. Não era um cabo de força, irmãos. Não era um grupo puxando para cá, outro grupo puxando para lá. A Bíblia diz que um reino dividido, ele não subsiste, ele não permanece, ele está fadado à falência. A igreja de Cristo foi chamada para viver unida em comunhão. Nós precisamos estar no mesmo propósito aqui. Qual é o propósito? É adorar a Jesus, é servir a Ele, é ir morar no céu. Nós devemos estar todos unidos nesse mesmo propósito, irmãos. Ninguém está aqui apenas para passar o tempo, ninguém está aqui apenas por estar. Nós temos um propósito, nós não queremos perecer no inferno, nós queremos herdar as mansões celestiais. Aleluia! Comunhão, precisa haver comunhão no meio da igreja. Ter comunhão significa que eles se amavam. Significa que eles se amavam. Havia amor na igreja de uns pelos outros. Significa que eles gostavam de estar juntos. Quando a igreja estava reunida, era uma festa, era uma alegria, irmãos. Eles gostavam, a atividade deles era estar juntos, eles se alegravam em estar juntos, eles estavam felizes por estarem juntos. A igreja precisa ser assim, irmãos, e nós sempre falamos que a igreja é uma família, e a igreja é uma família, e tem que ser uma família.
Nós precisamos amar uns aos outros aqui. Tem alguém que tem algum defeito? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo é problemático. Todo mundo tem defeito. Todo mundo é defeituoso. Se houvesse aqui alguém perfeito, já estaria na glória com Cristo. Já teria sido levado. Todos nós aqui somos imperfeitos e nós devemos trabalhar com isso e amar uns aos outros. Sentir alegria, sentir prazer em estar reunidos. Irmãos, no culto aqui nós precisamos ter prazer em estar reunidos aqui. O salmista disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sentir alegria, não vim aqui com peso no coração, não vim aqui carrancudo, com raiva, vir aqui alegre. Que bênção, vamos reunir com os irmãos. Isso é comunhão. Isto é comunhão. Significa dizer também que eles ajudavam uns aos outros. Ajudavam uns aos outros. Irmãos, semana passada, no domingo, eu falei para os irmãos assim: quem tiver 1 quilo de alimento na casa, traga no dia da ceia, para nós fazermos uma cesta. Pouca gente se lembra, se importa em trazer. Isso faz parte de comunhão, irmãos, de querer ajudar um ao outro. Diz a Bíblia que não havia nenhum necessitado na igreja primitiva, porque a igreja se unia para ajudar. Se tinha alguém sofrendo, padecendo necessidade, eles se uniam para ajudar. Precisa haver isso em nosso meio, é se importar um com o outro. A dor do outro é minha dor, a alegria do outro é minha alegria também. A igreja precisa viver assim. Uma igreja cheia do Espírito Santo vive assim. A Bíblia também diz que eles perseveravam também na oração. Eles perseveravam na oração. Tudo está no versículo 42. Versículo 42. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam. Irmãos, aquela igreja orava com fervor e com constância. Eles oravam. Eles oravam. Eles oravam, eles oravam. Um crente cheio do Espírito Santo ora. Eu vou repetir: um crente cheio do Espírito Santo ora. E eu vou ser mais enfático em dizer: um crente que está indo morar no céu ora. Um crente que está indo morar no céu ora. Um crente que está caminhando rumo à cidade celestial ora. Crente que não gosta de orar, irmãos, não é cheio do Espírito Santo. Crente que não ora não é cheio do Espírito Santo. Um crente que vive uma vida de oração é um crente cheio do Espírito Santo. Não orar para se aparecer, para dizer que ora mais que os outros, nada disso. Mas porque você quer ter comunhão com Deus. Aquela igreja orava, aquela igreja perseverava na oração. Não só orava, mas perseverava na oração. Irmãos, nas quartas-feiras, eu já falei que nós estamos tendo uma campanha de oração. A igreja é convidada para estar aqui orando, irmãos. Aquela igreja se reunia para orar. Jesus Cristo disse assim: a minha casa será chamada casa de oração. Não é casa de show, não é casa de entretenimento. A minha casa é chamada casa de oração. Como que esta casa vai ser chamada casa de oração se não nos reunimos para orar? Se até na hora do culto, quando estamos orando aqui, tem gente que nem ora, que fica assoviando, olhando para o teto, fazendo outra coisa. Nós viemos aqui para buscar a Deus e precisamos orar. Aleluia. Aleluia. Deus quer nos aperfeiçoar nesta noite. Deus quer nos encher do Espírito Santo nesta noite. Nós precisamos sair daqui mudados. Nós precisamos sair daqui diferentes. Aleluia. Como tem sido a nossa vida de oração? Como tem sido a nossa vida de oração? Temos orado?
Ou temos ficado o tempo inteiro no celular, na nossa casa, vendo coisas que não agradam a Deus, o tempo inteiro diante da televisão, o tempo inteiro fazendo outras coisas, é só entretenimento, é só alimentando a carne. Não alimentamos o Espírito, e queremos vir para a casa de Deus e ver Deus fazer milagres, irmãos. Nós precisamos voltar a buscar a presença de Deus. Aí nós falamos assim: a nossa geração está muito fria, muito gelada. O culto na minha igreja está muito gelado, ninguém dá glória a Deus, não vemos acontecer nada. Irmãos, nós temos que mudar, nós temos que mudar as nossas atitudes. O domingo é chamado de dia do Senhor, não sei se os irmãos sabem, claro que os irmãos sabem, o domingo é chamado de dia do Senhor, dia do Senhor. E no domingo, irmãos, o judaísmo guardava o sábado, que para eles o sábado era o dia do Senhor. Mas como Jesus ressuscitou no domingo de manhã, ficou o domingo como dia do Senhor. Geralmente a gente está em casa no domingo, está de folga no domingo. Tem alguns que trabalham, tem, mas a maioria está de folga. Eu pergunto para nós, o que nós estamos fazendo com o dia do Senhor? Nós gastamos o dia do Senhor na carnalidade. Nós gastamos o dia do Senhor em coisas fúteis, e daí nos aprontamos na hora de vir para o culto, e venhamos aqui, queremos ver Deus derramar poder, irmãos, sendo que o nosso coração está endurecido, a nossa cabeça está lá em outras coisas. Aqui não existe uma mágica, irmãos, não existe uma mágica onde você chega, passa o dia inteiro desligado de Deus, e chega aqui, liga na tomada, de repente vai sair rodopiando. Não existe essa mágica. Sabe por quê? A geração passada, alguns anos atrás, nós íamos para a igreja e vimos a glória de Deus se manifestar. Os crentes passavam o dia todo buscando a Deus, indo para evangelismo no interior, saindo orar, buscando a Deus, fazendo a obra de Deus, iam para o culto à noite cheios do poder de Deus, irmãos. Precisamos orar. Mais uma característica: um crente cheio do Espírito Santo, ele tem temor de Deus. Lá no versículo 43 diz assim: em cada alma havia temor. E temor aqui não é medo, não é ter medo de Deus, não é ter pavor de Deus, eu tenho medo de Deus. Não, temor aqui é reverenciar a Deus. Reverenciar a Deus é reverência, temor é reverência. E o que é reverência, irmãos? O que nós estamos fazendo quando a palavra de Deus está sendo pregada? Eu falei para os irmãos alguns dias atrás, toda vez que tem alguém aqui, não precisa ser eu, mas todas as vezes que tem alguém aqui pregando a Bíblia, falando da Bíblia, com sinceridade, com verdade, Deus está falando. Quando alguém está falando da Bíblia aqui, é Deus quem está falando. E eu pergunto aos irmãos, que reverência nós estamos tendo diante de Deus falando? Eu pergunto para os irmãos, se de fato Deus está nesse lugar, Ele fala, o que nós fazemos com o que Ele fala? Nós tratamos como se fosse qualquer coisinha? Nós tratamos como se fosse Se Deus de fato fala no culto, nós ouvimos aqui, não estamos nem aí, nós pegamos, saímos para fora e vamos Falta de temor isso, irmãos. Deus está falando, é algo sério. Nós temos que pensar e refletir para nós. Não é pegar uma pá, né? Tem gente que vem com a pá, né? Ele pega a pá e fica, esse aqui é para o irmão fulano de tal que não veio. Esse aqui é para a irmã cicrana que não veio. Não, é uma enxada, irmãos. Nós temos que vir para o culto com uma enxada. Esse aqui é para mim. Eu estou orando pouco, preciso orar mais. Isso aqui é para mim, eu tenho lido pouco a palavra de Deus, preciso ler mais. Isso aqui é para mim, eu preciso ter mais comunhão, preciso buscar mais a Deus. Isso é temor. Isso é temor. Aleluia.
Esses dias eu tive um sonho com a igreja aqui, irmãos. E eu sonhei que eu estava pregando. Não era exatamente aqui, mas eram os irmãos daqui. Era a igreja daqui, mas era tipo num outro lugar. E no sonho, irmãos, eu me esgoelava de pregar a palavra de Deus. Me esgoelava no sonho. Eu lembro assim que eu gritava a palavra de Deus. E ninguém estava dando ouvido. Eu olhava para as pessoas, eu não conseguia assim ver exatamente a fisionomia de cada um, mas eu sabia que era a igreja aqui. Eu olhava para as pessoas estavam assim, ó. E enquanto eu me esgoelava de pregar a palavra de Deus, irmãos, não é só porque eu estou aqui. Qualquer outro pregador que estiver aqui pregando a palavra de Deus, precisa haver reverência. Precisa haver reverência. Nós saímos ali fora, nós já estamos falando de outra coisa, de coisa fútil, nós já estamos com a cabeça, não estamos com a cabeça ligada em Deus, a palavra é pregada, nós saímos daqui, nada muda, nada acontece. Tiago disse assim: e sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. A igreja precisa ser praticante da palavra, ser apenas ouvinte, irmãos. Tem crente que é apenas ouvinte da palavra, é um bom ouvinte da palavra, ouve bem a palavra, mas vai para o inferno. Sabia? Porque não pratica, porque não é praticante da palavra. Sai daqui, finge que nem é com ele, finge que nada aconteceu, que Deus não falou nada, ele não está nem aí, ele volta para lá, ele continua não orando, continua não buscando a Deus, continua vivendo uma vida assim. Mas tem crentes que vêm que cada culto, que pode ser a palavra mais simples que for, ele pensa assim: meu Deus, me ajuda a melhorar nisso. Ele volta para casa, ele muda os hábitos dele, ele aplica a palavra de Deus na vida dele. Isso é temor. Isso é temor. Irmãos, esse ambiente aqui não é um ambiente comum. Aqui existe um mundo espiritual. Não é uma brincadeirinha esse ambiente aqui. Nós estamos acostumados a vir aqui como se estivesse indo para um teatro, para uma apresentação. Esse aqui não é um ambiente comum. Irmãos, o diabo trabalha para que a palavra não fique no teu coração. O diabo, ele age para que você não preste atenção na palavra, para que você pense em outra coisa. O diabo fica agindo o tempo inteiro para que a igreja não seja firmada na palavra, para que a igreja ignore a palavra. É um mundo espiritual. Esse aqui é um ambiente espiritual, não é um ambiente comum. Eu não sei vocês, mas o meu coração está trêmulo aqui. A minha carne parece que está tremendo na presença de Deus. Isso aqui não é brincadeira, a presença de Deus está nesse lugar. Rabachuramandarabacandarabai. Uramandarabacandarabai. Rabasuribicomandarabai. Eu sinto a autoridade de Deus aqui nessa noite, irmãos. Deus está querendo nos confrontar para nos mudar. Deus está querendo fazer algo grande no meio da igreja. Nós precisamos nos voltar para Ele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Uramandarabacandarabahai. Isso aqui é um ambiente espiritual. Quinta-feira o irmão Ederson contou aqui, ele pregou, que no final do culto nós tínhamos conversado, ele falou assim: ore por mim. Desde que ele começou a vir para a igreja, voltar, quantos anos ele estava afastado da igreja? É um mundo espiritual, irmãos. Quantos anos ele estava afastado da igreja? Ele começou a vir na igreja, o diabo começou a se levantar. No final de um culto aqui, ele veio e falou: pastor, ore por mim, porque o diabo está agindo de toda forma para tentar me fazer parar de vir na igreja. Ele desceu com o carro ali, veio um outro bêbado e bateu no carro dele, para ele desanimar. Outro dia, vindo com o carro, de repente, lá na lagoa, arranca o capô do carro, do nada no vidro, no para-brisa, quebra. Porque como que ele vem na igreja que ele mora na lagoa, ele não vem a pé, ele vem de carro. É para a pessoa desanimar, pensar assim: eu não vou mais.
estava afastado da igreja, estava tudo bem? Como é que eu vou ir? Por que eu vou ir lá agora se está tudo isso acontecendo? Eu falei para ele, fica firme, isso é sinal que você está no caminho certo. Irmãos, existe um mundo espiritual, o diabo fica tentando agir para fazer você desanimar, para fazer você não vir na igreja, para fazer você não ir para o céu. Mas o Espírito Santo de Deus está nesse lugar para te encher de poder, para te encher do Espírito Santo, para mudar a tua vida, para te conduzir até o céu. Aleluia. A Bíblia diz no versículo 46, mais uma característica dessa igreja: diariamente eles perseveravam unânimes no templo. Tem uma tradução que vai dizer assim, todos os dias. Quantos dias, irmãos, eles iam no templo? Todos, olha, ele diz, e perseverando unânimes, todos os dias no templo. Não é que você precisa estar aqui na igreja de domingo a domingo, não é isso. Sem faltar, nem um dia da semana, até nem tem atividade, agora está tendo, na verdade, atividade de domingo a domingo, quase que aqui. Só a terça que não tem, que é na sede. Mas não é que você precisa estar de domingo a domingo, mas é ser perseverante em estar na casa de Deus, é estar constantemente na casa de Deus. Irmãos, esse ambiente aqui, ele é importante para a nossa vida espiritual. Quanto mais nós ficamos longe desse ambiente de culto, mais nós nos enfraquecemos, mais o diabo age na nossa vida. O momento que eu fiquei mais fraco na minha vida, irmãos, os momentos que eu fiquei mais fraco na minha vida, mais fragilizado, foi aqueles que eu deixei de ler a palavra de Deus, de orar, e comecei a ter preguiça de ir no culto. Comecei a me acostumar a ficar em casa, achar outras coisas para fazer, porque coisas para fazer em casa nós temos milhares de coisas, irmãos. Tem tanto serviço em casa para fazer, como tem entretenimento para se fazer. Hoje um domingo, tem tanta sorveteria aberta com calor desse. Poderia estar numa sorveteria, poderia estar fazendo outra coisa, mas não, irmãos, hoje é o dia do Senhor, nós viemos para adorar ao Senhor. É impor esforço para estar na casa de Deus. A igreja estava reunida todos os dias no templo. Aleluia. E diz a Bíblia que eles se reuniam também fora do templo, nas casas. E isso eles não faziam, o mais interessante ali, eles não faziam bravos, eles não faziam assim, o pastor agora quer que eu vá sempre na igreja. Ui, que raiva, eu vou lá só de raiva. Não, olha lá, eles comiam juntos, eles iam todos os dias no templo, e isso aqui no final, aqui, com alegria e singeleza de coração, com o coração leve, eles iam, não com o coração pesado, eles iam com alegria. Oh, que maravilha estar na casa de Deus. Culto de campanha, oh, que maravilha nós estarmos aqui buscando a Deus. Culto de oração, oh, que maravilha. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar na tua casa. É como o salmista disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Irmãos, a obra de Deus não é por obrigação. Não é por obrigação estar na casa de Deus, porque assim não vale, tem que ser com alegria, tem que ser com o coração leve. E lá no versículo 47, diz assim que eles louvavam a Deus, 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Eles louvavam a Deus, adoravam, cantavam. E isso implica dizer que eles cantavam com fervor, com alegria. Sabe aquele momento que nós cantamos juntos aqui na igreja e nós cantamos, né, nos alegramos? Eu desde de moço, eu tive o costume de, quando estava na igreja, para cantar junto com os irmãos, ou para orar, ou naquele momento você fica com o olho fechado, dizendo glória a Deus, dizendo aleluia, eu fechava os olhos e imaginava o trono de Deus na minha frente, porque é isso, irmãos, Jesus está aqui para ser adorado, é fechar os olhos e imaginar o trono de Deus na nossa frente.
louvar a Deus com alegria. E quando você imagina o trono de Deus à tua frente, você canta com mais alegria, com mais entusiasmo. Imagine se Jesus estivesse aqui fisicamente agora. Imagine se Jesus estivesse aqui fisicamente agora. Eu pergunto, o que você faria para Ele aqui agora? Se Ele estivesse aqui, fisicamente andando aqui. Teve pessoas que viram Jesus, se lançaram aos seus pés, beijaram os seus pés, derramaram lágrimas, quebraram vasos preciosos aos pés de Jesus, porque viram Jesus. Mas eu digo aos irmãos, Ele não está aqui fisicamente, mas Ele está aqui, irmãos, espiritualmente. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Qual tem sido a nossa reação diante de Jesus? Ele está aqui. Eu convido a igreja a estar em pé nesse momento. Como essa igreja vivia dessa forma, cheia do Espírito Santo, 2 coisas aconteciam. Diz a Bíblia no versículo 43 que prodígios e sinais aconteciam nessa igreja. Essa igreja ficava espantada de ver prodígios e sinais acontecendo nela. E no versículo 47 diz que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Todos os dias. Quantos dias por mês tinha salvação naquela igreja? Todos os dias. Porque era uma igreja que era cheia do Espírito Santo e vivia na plenitude do Espírito Santo. Eu quero orar por alguém nesse momento. Se você deseja receber esta oração, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Irmãos, eu estou sentindo uma presença de Deus muito grande nesse lugar. A presença de Deus está me quebrantando aqui, me constrangendo. Abashura mandarabai. Ikarabashura mandarabakandarabai. Irmãos, Deus quer fazer algo grande na nossa vida. E por que nós ficamos colocando barreiras? Por que nós ficamos, irmãos, endurecendo o nosso coração? Deus quer fazer coisa grande na nossa vida e nós ficamos. Hoje é noite de renovo espiritual. Hoje é noite de concerto espiritual. Deus quer que você saia daqui nessa noite diferente da maneira que você adentrou aqui. Para que você sinta o renovo de Deus na tua vida. Ele tem propósito contigo. Aleluia. Nós vamos orar nesse momento. Eterno Deus e soberano Pai, nós nos prostramos diante de Ti nesse momento, diante da Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, eu peço que a Tua palavra cumpra o propósito para que ela foi enviada nesta noite, e que o Senhor possa de fato mudar a nossa vida. Abala a nossa estrutura, abala, Senhor, as nossas estruturas, toca no profundo do nosso coração. A Tua palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. A Tua palavra penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. A Tua palavra discerne a intenção do coração. Então vem e nos transforma pela Tua palavra.
Urabandarabacandarabahai, chouramassurabandarabai. Ecarabachouramandarabai. Receba renovo de Deus sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Receba poder de Deus sobre a tua vida nesse momento, em nome de Jesus. Receba uma injeção de ânimo sobre a tua vida nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. A gente parece que está no céu, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso, irmãos. É a prova que Ele está nesse lugar. Porque Ele tem se manifestado, Senhor, na vida de cada um de nós. Quando o irmão estava falando ali que a igreja não é um lugar qualquer, eu lembrei daquela palavra que está na Bíblia. Alegrei quando dissemos, vamos à casa do Pai. Então, eles não está falando na Bíblia que nós fomos no mercado, no restaurante, na casa do Pai. E a casa do Pai é um lugar de referência. Um lugar que nós temos que chegar aqui, irmãos, com o nosso coração puro, sem mágoa, sem pensamentos errados, sem procurar maldade no coração, só paz e alegria, dispensação e deixar que Deus haja na nossa vida. Daí acontece que nem aconteceu nesse culto de hoje. Deus fala com a igreja e a gente sente a presença de Deus. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus, aleluias.